Bom dia, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia com o nosso programa Palavra de Vida, trazendo uma palavra transformadora na sua direção. Uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ardentemente ao seu coração e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Como é que estamos? Tudo certo? Claro, com toda certeza que o Senhor Deus esteja te guardando e te protegendo no dia de hoje. Um dia tremendo para a sua vida. Como a gente está trabalhando, ministrando, fazendo aqui uma linha, falando sobre a Páscoa e sobre esses momentos de Deus importantes para toda a humanidade. Momentos importantes para a vida da humanidade. Já falamos lá do pecado, do sacrifício que teve que ter feito por conta do pecado do homem, e depois um sacrifício de oferta, um sacrifício de Abel, com a sintonia com a oferta de Deus, a oferta de Abel em sintonia com a oferta de Deus na cruz do Calvário. E eu quero hoje aqui trazer com vocês, novamente, um texto que está em Êxodo, falando propriamente dito agora da Páscoa. Êxodo capítulo 12, no versículo, vamos falar do 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Tomai um cordeiro, é interessante isso aqui. Eu acho muito interessante esse momento. Esse tomai é sacrificai, o cordeiro. E ele deve ser assado, o cordeiro, ele não pode ser cozido, ele era assado. O sangue do cordeiro deveria ser derramado numa bacia e ele deveria ser aspergido no sangue, ou o sangue aspergido nos umbrais das portas. E aí, o que aconteceria? O anjo da morte passaria pela casa que estava marcado e aquela casa estaria livre. É por isso que a palavra Páscoa passar por cima. Então o anjo passou por cima da casa que estava marcada com o sangue do cordeiro. E a casa que não estava marcada com o sangue do cordeiro, todos os primogênitos daquela casa seriam mortos. Então houve que toda casa tem um primeiro filho, ou tem um primogênito, alguém que nasceu primeiro. Então ali aquele momento, então todas as casas estavam de luto, ou ao passar da noite, ao anjo passar e a casa não estava marcada com o sangue do cordeiro, então aquela casa foi visitada pela morte. Um momento muito triste para aqueles que não tinham essa marca, ou que não conheciam a história ou a orientação de Deus. A questão é, será que se Moisés estivesse dito a todo o Egito, e algum egípcio estivesse imolado o cordeiro, assado o cordeiro, fechado as portas da sua casa, colocado o sangue nos umbrais das portas, aquela casa estaria livre da morte? Acredito que sim. Que não era somente para o israelita em si, ou para o hebreu em si, mas era para a casa que estava marcada com o sangue do cordeiro. Mas para que o sangue do cordeiro estivesse ali, aquele cordeiro tinha que ser, o que diz a palavra de Deus aqui, um cordeiro sem defeito. Então, o cordeiro sem defeito, sinalizando o mesmo que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Jesus não tinha nenhum defeito. Jesus, quando criança, ele não quebrou nenhum osso. Ele não poderia ter quebrado um braço, ele ter caído, escorregado, ou ter feito alguma cirurgia, ter tirado algum órgão dele. Jesus era perfeito no período do sacrifício na cruz do Calvário. Uma curiosidade. Então, o cordeiro, ele era e precisava ser perfeito. O sangue dele foi derramado numa bacia e para ser aspergido nas portas. Aquela casa estava livre do anjo da morte,
estava livre da morte dos primogênitos. Poderia ter um primogênito ali, que aquela casa estaria liberta disso, não seria atingido. Então, meu querido, o que é um sacrifício de libertação, é um sacrifício em que um cordeiro morreu, ou esse momento da Páscoa em que o povo estava ali dentro daquela casa, escutando choros que estavam por toda a vizinhança, todo o Egito. A Bíblia disse que houve choro em todos os lugares por conta de que as pessoas foram morrendo, porque não tinha esse livramento, não tinha o conhecimento do livramento, ou não tinha imolado o cordeiro, não tinha usado lá. Agora, se uma casa de um hebreu também não tivesse o cordeiro morto, se não tivesse o sangue na porta, também aquela casa seria visitada pelo anjo da morte. O primogênito também teria morrido na casa de um hebreu. Como também eu acredito que não teria também uma casa, porque não fala nada na Bíblia se alguma casa de egípcio cumpriu-se o ritual de matar o cordeiro e de aspergir nas portas e eles não terem a experiência da morte. Não houve esse fato, mas eu tenho certeza que se alguém desobedecesse, se alguém descumprisse aquilo, estaria também sofrendo os mesmos males de todo o Egito. Então, o que nós podemos trazer para esse momento da Páscoa, que é extremamente importante compreender o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício que foi morto ali naquele momento para que houvesse libertação, para que o Cordeiro naquele momento ele servisse de libertação para aquele povo. E aí eles comem o Cordeiro, eles se alimentam do Cordeiro, aquele Cordeiro serve de alimento, aquele sangue serve de livramento. Então, o que nós podemos hoje perceber é que quando a gente também participa da ceia do Senhor nas igrejas, em que nós comemos do pão, que Jesus disse, essa é a minha carne, e quando nós bebemos do vinho, que esse é o meu sangue, estamos falando de um livramento, estamos falando de um alimento, nós estamos falando de Jesus que nos nutre, que nos liberta e que traz todas as suas bênçãos para a nossa vida, para a sua casa. Então, eu quero hoje que você possa compreender essa dinâmica da Páscoa, o quanto é importante a gente ter em mente. Por isso que o comércio troca valores, inverte tudo, e parece que é uma coisa inocente. Pega o cordeiro, que era para ser o cordeiro, e coloca o coelho. Um bichinho fofinho também, bonitinho, mas o coelho na Bíblia é tido como um animal imundo. Ele não poderia ser queimado no altar e nem entregue como sacrifício. Então, às vezes, nós estamos substituindo o sacrifício de Deus, nós estamos matando o que não precisa ser morto, e aí a gente ou está entregando alguma coisa que não é para entregar, e hoje nós estamos entendendo que ovo de chocolate, não é o ovo de chocolate, é o cordeiro que precisa ser comido, o cordeiro que precisa ser imolado. Então, é claro que você pode dizer, isso é só uma dinâmica, ninguém comeu a carne de Jesus de verdade, ninguém bebeu o sangue de Jesus de verdade. Mas são substituições mentais, são substituições de comportamento em que nos fazem errar. Então, que você hoje não erre na sua maneira de celebrar a Deus, de buscar a Deus, de reconhecer o sacrifício ou a oferta de Deus, o que Deus tem feito na sua vida. Então, a ordem de Deus era a ordem para que fizesse daquela maneira. Se não fosse feito o sacrifício, a casa seria penalizada com a morte do primogênito. Então, que a obediência do Senhor hoje sobre a sua casa, sobre a sua vida, que você possa compreender que andar na obediência do Senhor te produz vida, te produz proteção. Que o Senhor te proteja e te guarde nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, que Tu possas hoje trazer sabedoria, entendimento, Senhor, não disputas, mas que possa haver uma obediência completa à Tua palavra e que o Senhor, ó Deus, seja com essa casa, seja com Teus filhos e filhas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero dividir com você algo que tem transformado milhares de pessoas e que transformou também
a minha vida, o encontro com Deus, o encontro de 3 dias que é feito na nossa chácara e que é um divisor de águas na nossa vida. A sua vida nunca mais será a mesma, um encontro face a face com o Senhor. Se você também quer viver essa experiência e ter a sua vida totalmente transformada, é só entrar em contato conosco no telefone 3237-1212 que nós passaremos todas as informações para você. Vai ser tremendo! E claro, se você também quiser contribuir com o nosso programa, é só você encaminhar a sua oferta nesse Pix que está passando aqui na nossa tela. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!